Bem-vindo! Maquiagem, que bonito, hein? Aí, tá. Aí, tirou o brilho, tirou o brilho. A pergunta, Fernando, tudo jóia? Tudo jóia, como é que vocês estão? Tudo jóia não, uma parte é outra coisa, né? A história das joias do Bolsonaro estão rendendo Tudo jóia não pode falar agora com o negócio da joia, né? Tá ok, virou tudo jóia. Tá ok, não, é tudo jóia. Não, eu gostava daquele adesivo que tinha no carro. Cristo é joia, o resto é bijuteria. Acho que o Bolsonaro levou ao pé da letra. Olha, esse assunto é muito interessante porque é visível a má-fé deles e a ignorância, né? E a ignorância. Porque, veja, primeiro o acervo presidencial, quando o presente é para o presidente da República, o presidente da República chega ao país, declara na entrada o presente, e esse presente passa a ser parte do acervo presidencial e é de propriedade do presidente, particular, de interesse público, mas de propriedade particular do presidente, e vai com o presidente quando sai da presidência. Só que um detalhe, só pode ser vendido mediante leilão público e quem tem preferência na compra é a União. Não há previsão de presente à primeira-dama, certo? Mas o seguinte, poderia até, em uma interpretação mais extensiva, dizer que os presentes à primeira-dama fazem parte do acervo presidencial. Vamos dizer que faça. Então, é o seguinte, se eles tivessem declarado na entrada, aquilo seria catalogado pelo IPHAN e etc., e seria propriedade particular deles. Portanto, não declarar na entrada significa que eles queriam que aquilo tivesse absolutamente fora do radar das autoridades brasileiras, para que realmente fosse vendido, seja de forma parcial, ou seja de forma integral, sem rastro. Então, a questão... E o Paulo Pimenta fez uma denúncia de uma possibilidade de não ser um presente, de ser uma retribuição à venda de ativos da Petrobras. É preciso ser investigado isso. Porque o que faria com que um sujeito não declarasse algo que passaria imediatamente ao seu patrimônio particular de qualquer maneira, a não ser a tentativa, seja de corrupção ou seja de realmente um plano de venda posterior. Porque é um troço... Você veja que eu defendi o Okamoto no processo do Lula, e uma das acusações era sobre o acervo presidencial do Lula. Foi comprovado que não tinha problema nenhum, foram absolvidos. Então, eu passei a entender de como funciona o acervo presidencial. Você veja que o Lula tem, no cofre do Banco do Brasil, questões que são absolutamente, para ele, relevantes. Adaga de ouro com diamante, sei lá o quê. É até um problema para o ex-presidente isso. Porque o que você faz com... O que você faz com um troço desse? Exceto uma coisa que você vai vender. O que você faz com uma adaga de ouro com diamante? Você não tem o que fazer com isso. Nós deveríamos, inclusive, mudar a lei para possibilitar com que esses acervos sejam públicos mesmo. Porque é um problema. Como é que você mantém... O Lula tem 8 containers de correspondência relativo aos 2 primeiros governos. 8 containers. A Dilma tem 2 containers. Quer dizer, é um problema a manutenção disso, né?
para o ex-presidente da República, porque aquilo, quando você vai sair da presidência, o cara fala assim, toma esse troço aí, todas as cartas que você recebeu, como é que você mantém? Agora, a má-fé do Bolsonaro e da mulher é categórica, porque não tem outra razão do que querer vender isso de forma não rastreável. Eles não contavam, né, Fernando, que iam passar pela revista da alfândega, né? Porque não é todo mundo, né? É né? Eles vão ali não é todo mundo que é revistado. E o assessor do ex-ministro foi revistado ali, né? E aí pode falar. Demonstra má-fé, porque veja, se aquilo tivesse com a primeira-dama, talvez passasse direto. Mas a ignorância e o objetivo de esconder é que fez com que ela, de alguma maneira, dissesse: fulano, guarda isso para mim na sua mochila. Guarda, porque qual o objetivo? Exato, a intenção era dolosa, né? E se ela chegasse a declarar, olha, isso aqui é parte do acervo presidencial, o cara catalogava, entendeu? Mandava aquilo às autoridades públicas, passava direto. É o que falaram aqui. E imagina quantas que outras podem ter passado também. E porque eles foram 151 vezes, representantes do governo foram 151 vezes à Arábia Saudita entre 2019 e 2021. Se não são todos revistados, podem ter trazido aí outras joias, outros milhões. Esse é um problema sério. 151 vezes, quem foi 151 vezes? Representantes do governo brasileiro à Arábia Saudita. Levantamento feito pelo Brasil de Fato, com base nos dados do Portal da Transparência. Nos últimos 7 anos, eles mapearam que o governo do Bolsonaro enviou representantes em 151 viagens para terras sauditas. Isso somado à denúncia, eu diria, a notícia crime feita pelo ministro Paulo Pimenta, da possibilidade de que isso não seja um presente e seja uma retribuição em relação à atuação do governo Bolsonaro na venda de ativos da Petrobras para grupos da Arábia Saudita. É algo muito sério, tem que ser investigado. Tem que ser, porque aí nós não estaríamos falando mais de um presente, nós estaríamos falando de corrupção. E não dá para verificar isso sem uma investigação da Polícia Federal, que consiga cruzar 151 vezes com o que trouxe, também oficiar aquele governo para verificar quais outros presentes foram entregues. É uma investigação que precisa ser feita, né? E o que pode acontecer com o Bolsonaro e a Michelle por conta disso? Porque eles declararam ali que eram deles, não pagaram, as joias estão lá apreendidas e eles não pagaram Veja, então, o que acontece? O crime mais básico, que seria de descaminho, contrabando de descaminho, ele não ocorreu porque a mercadoria foi apreendida. Aquela mercadoria, aquela. Não sabemos se outras passaram, correto? Se outras passaram, nós teríamos o crime de contrabando ou descaminho, porque o crime se configura quando você consegue passar por um produto pela alfândega. Quando a como saber se passou? Como saber se passou? É simples. É só fazer o seguinte: é só cruzar dados dos presentes, se o governo da Arábia Saudita fornecer a lista de presentes, perfeito, você vai verificar com que efetivamente foi declarado. Né? Muito bem. Então, o crime de descaminho
pode ter ocorrido se outras coisas passaram. Quanto ao colar, não ocorreu porque foi apreendido. Mas, as 8 vezes que tentaram liberar, você tem crimes de advocacia administrativa. E há um indício de corrupção que tem que ser investigado. Então, esses são os crimes. Pois é, no dia 20, a gente estava falando aqui, no dia 29 de dezembro, ou seja, na véspera do Bolsonaro viajar para os Estados Unidos, deixar o país onde ele está até hoje, ele mandou um emissário, um avião da FAB, com a desculpa que tinha que pegar tudo que era do governo antigo, que não podia ficar nada do governo antigo para o próximo. E será que ele queria levar isso no avião? Que daí você teria... Não conseguiu, certo? Não conseguiu. Mas o seguinte... Mas pode ser que o interesse dele fosse evasão de divisa. Aí é um outro crime, veja só. E se ele levou outras coisas com ele para fora do país, você pode ter o crime de evasão de divisa, porque para você remeter patrimônio para fora, você precisa declarar e pagar imposto sobre o que vai retirar do país. É livre você caminhar com qualquer coisa. Eu posso sair do país com 10 milhões de dólares? Posso. Mas declarar e pagar imposto sobre o que eu estou tirando do país. Quer dizer, ele poderia querer pegar aquele patrimônio para conseguir levar para fora do país. Ele não conseguiu, então não conseguiu cometer no crime no colar. Mas será que houve? Será que ele portou, e a mulher, outros bens móveis no embarque dele aos Estados Unidos sem declarar? Será que ele passou pelo detector de metal? Será que ele... Agora, é preciso... Aí tem uma curiosidade, né? Será que a chegada nos Estados Unidos, podiam oficiar a chegada dele nos Estados Unidos para ver o que ele declarou lá, né? Porque lá ele entra em cana se ele entrar no Brasil, nos Estados Unidos com bens sem declarar lá. Ou seja, olha o problema. Mas se ele declarou lá e não declarou na saída aqui, fica aqui a quem estiver nos ouvindo de autoridade uma investigação cruzando a declaração de entrada dele nos Estados Unidos. Pode haver um crime aí. Olha, eu não ponho minha mão no fogo, né? Como diz aí na linguagem popular, né? Olha só, vou dar uma rodada aqui nos superchats. O Fazuelison. A gente sempre dá risada aqui com o Fazuelison da Silva Dino. Bom dia para o nosso querido trio da informação, muito obrigada. Salvador Batista Silva, esse governo passado era muito estranho, Coca vai e joias vêm. E não tem dono? Se investigar, acha. Pois é, né? O Mário Silva, bom dia. A hora que o café estiver pronto para negociar, avise-nos. Sou membro desta incrível revista. Sim, vai ter café. Vou mandar um cafezinho, um café aqui da Fórum para o meu amigo Russo Fernandes. Sinara já bebeu esse café? Ainda não, né? Ainda não. Estou curiosa aí para tomar esse café da Fórum, hein? Tá na hora. Olha só, você tem mais... Tem mais superchat, aí eu já te passo, Rovai. O Vitor Sarno, a ministra Esther, do Ministério da Gestão e Inovação, disse que o governo deve retirar a PEC 32/2020 do Congresso para melhorar a administração pública. Não precisa acabar com a estabilidade, ao contrário, ela é fundamental, o que a gente estava falando aqui. Se não fosse um servidor público a barrar, né, essa entrada ilegal dessa joia, se fosse um funcionário do governo Bolsonaro, tinha passado, né? A importância. Esse servidor merece uma medalha. Não se intimidou, né? Nossa, não é incrível? Eu também fiquei passada com a integridade dessa pessoa, né, Fernando? É preciso pegar o nome desse servidor e nós falarmos o nome dele. Exato. Porque este é um servidor de uma honestidade e de uma hombridade incrível, né? Porque não se dobrou às pressões, né?
Não se dobrou. Foram E 8. apreendeu as joias enquanto o cara era presidente da República. Imagina. E manteve lá, mesmo com todas as tentativas. A gente tem a apuração aqui que foram 8 tentativas de carteirada, de pressão do Itamaraty, ofício do gabinete presidencial. Foram várias tentativas aí e mesmo assim eles não conseguiram pegar essas joias de 16 milhões de reais. Tem mais comentários aqui. Alibaba, né? Alibaba, a gente tinha que fazer um quadrinho. Abra de sésamo. Aqui entre nós, essas joias vieram para o Brasil. Você supõe que nessas 150 e poucas viagens, quantas joias devem ter ficado por lá? Porque esse é o grande mistério, né? Que eu estava aqui dizendo há pouco. Um parente nosso aqui, meu da Adri, dizia que o Emirados Árabes e Arábia Saudita são lugares muito interessantes mundialmente falando para lavagem de dinheiro, porque você consegue comprar tudo sem exigência nenhuma. É dizer, se as joias como essa, por 16 milhões, mesmo lá, deve para comprar uns 8 apartamentos de luxo, eu acho. De luxo, assim, classe média alta. 7 e tal. Então, quantas joias dessas não ficaram por lá e viraram imóveis do tipo da rachadinha da família Bolsonaro? Agora, como investigar isso sabendo que tem, talvez, Fernando, uma relação umbilical entre o governo do Emirados Árabes da Arábia Saudita com a família Bolsonaro? Eles operavam lá. Eles levavam, por exemplo, teve uma feira de negócios lá em Dubai, eles levaram uma comitiva enorme, né? E se lixando para os negócios que tinham interesse no país, só pensando em negócios privados. Tem que saber se os Emirados Árabes vão prestar informações ao Brasil. Exato. Né? Mas tem um negócio também. Rei morto, rei posto, né? Os Emirados Árabes sabem que nós temos um novo centro de poder. E tem que saber se eles vão querer ocultar o rei morto. Então, só tentando, né? Evidente que quando o governo atual oficiar o governo via o Itamaraty aqui, é possível também que eles prestem informações. Mas aí tem uma curiosidade, né? Esse presente foi do governo de lá. Agora, o que eles não receberam de presentes também da iniciativa privada de lá? O pagamento, que você pode não ter registro. Quer dizer, tem muito coelho nessa cachola. Também acho. Ô, Fernando, mudando um pouco a página do livro aqui, o que você achou da entrevista do Reinaldo Azevedo com Lula, em especial naquela parte onde se fala da nomeação de ministro do Supremo, né? E o nome do Zanin colocado ali como alternativa, o Lula não diz não, né? Meio que fala, olha, meu compadre, eu gosto dele e tal. O que você achou? Eu acho o seguinte, eu acho que o Lula ele não se posicionou categoricamente. Ele disse, olha, hoje, se eu nomeasse o Zanin, seria compreensível, ele cresceu muito, e etc. Ou seja, ele não colocou o Zanin fora do baralho, certo? E fez um elogio ao seu advogado, Cristiano Zanin. Mas também não se posicionou dizendo eu vou nomeá-lo. Até porque, vamos colocar, a vaga não existe ainda, o que seria
uma tremenda indelicadeza dizer eu vou nomear A ou B. Isso só se faz depois da vaga estar vaga. Tá? Eu diria que nós temos publicamente aí conhecidos 4 candidatos, né? O Zanin, que não se sabe, há informações de que é e que não é candidato. Tem horas que se diz que ele é candidato, tem horas que se fala que não é candidato. O Zanin tem uma medalha que ninguém retira. Ele foi o advogado que, na defesa do Lula, obteve a vitória da anulação do processo do Lula. Ponto. Certo? Isso é um fato. O outro candidato seria, dizem, apoiado pelo Lewandowski, Manuel Carlos, que foi secretário do Supremo, assessor do Lewandowski. E os 2 outros candidatos, Pedro Serrano e Lênio Streck. Mesmo sem me opor, e nem poderia, ao Cristiano Zanin, o fato é que, na minha visão, nós teríamos que fazer um projeto do Supremo Tribunal Federal do tamanho do projeto que o Lula teve na sua política internacional. E, para isto, nós teríamos que ter nomes conhecidos internacionalmente e reconhecidos, como o Zaffaroni foi na Argentina. E esses nomes estão nos 2 últimos candidatos, né? O Lênio Streck e o Pedro Serrano. Mas é preciso saber o que o Lula, que é o presidente da República, compreende de projeto do Supremo Tribunal Federal. Agora, Fernando, deixa eu só fazer uma parte aqui. Das outras vezes que as pessoas disseram, indica fulano, indica Beltrano, indica Cicrano, o PT se deu mal, né? Porque eu me lembro que o pessoal ficava, Luiz Roberto Barroso é muito progressista, um cara super progressista, tem que indicar. Isso eu ouvi dentro da OAB, e aí chega na hora de né? Fachin também. Fachin teve campanha. Do MST, chega lá. Então, e exatamente o que aconteceu em relação às nomeações anteriores do Supremo Tribunal Federal, e que geraram toda a crise que nós estamos vivendo hoje, porque o Lula não seria preso se as nomeações não tivessem erradas, não teria Lava-Jato se as nomeações não tivessem erradas, nós não teríamos tido o desvio que tivemos. Eu cito alguns. Prisão de senador da República. Delcídio de Amaral foi preso, o Aécio Neves recebeu uma tornozeleira. Isso está no meu livro, Geopolítica da Intervenção. Veja, defendendo institucionalmente o Supremo Tribunal Federal, porque nós não somos bolsonaristas que atacam o Supremo como instituição. Mas isso não nos impede de apontar erros que o Supremo Tribunal Federal cometeu. Erros como prisão de senador da República, como colocar tornozeleira eletrônica, como permitir os desmandos da Lava Jato com um juiz que todo mundo sabia que não era competente, do Paraná. Quer dizer, então é o seguinte, tudo isso faz com que a gente pense, qual é o caminho para o Supremo? É a nomeação de alguém que tenha confiança exclusiva do Lula? E esse ponto o Zanin
seria uma excelente opção? Ou o projeto é realmente mudar a forma de nomeação do Supremo? Porque, veja, o Temer nomeou Alexandre de Moraes. Por quê? Porque era seu ministro. Não é isso? O Bolsonaro nomeou 2 pessoas para o Supremo Tribunal Federal. Um foi seu ministro, o outro tinha sua confiança. Então, a pergunta é, será que o projeto de Supremo Tribunal Federal, além do governo Lula, é nomear quem tem a confiança do presidente da República? Ou é tentar desenvolver uma nova forma, um novo conceito de nomeação que seja através da história de vida do sujeito e da academia? E se nós tivéssemos um critério como este, não teria entrado nenhum dos outros ministros do Supremo Tribunal de nomeação, seja do PT ou seja dos governos posteriores. Porque, veja, nós não tivemos mais um Hermes Lima, um Vitor Nunes Leal, um Evandro Lins e Silva no Supremo. Nós não tivemos mais um Sepúlveda Pertence no Supremo. Tem razão. Ou seja, os grandes nomes que concebiam o Supremo Tribunal Federal não existem mais. Então, essa é a grande questão que nós temos que debater. Porque nós tínhamos que encaminhar o Supremo para um novo projeto em que os nomes sejam, eu não digo insuspeito do ponto de vista... tem que ser insuspeito em relação ao conhecimento jurídico, ou seja, reconhecimento na academia do nome jurídico e, óbvio, se o nosso governo é progressista, além desse reconhecimento, uma militância do lado da esquerda. Aí eu pergunto, quais são os outros nomes neste critério, além de Helena e Pedro? Né? Porque é o seguinte, por exemplo, o Toffoli não tem nenhum mestrado. Pois é. E é outro que a gente viu o que virou, né? Vamos ser francos. A pergunta é... Desde o mensalão foi o único... Chamou o golpe de 64 de revolução. Então, notório genuíno. Aí a pergunta... genuíno. Então, notório saber jurídico. Eu me pergunto, quem não tem nem mestrado, nem doutorado, tem notório saber jurídico na área? Então, agora, se o Lula chegar à conclusão, para mim, isso não é o critério é confiança absoluta, e eu considero notório saber jurídico independente do reconhecimento acadêmico, é uma forma de se conceber. Eu acho que nós tínhamos que mudar esse tipo de nomeação. Não em razão do governo Lula. Eu não acho que o Lula indicaria errado, porque os erros também não foram do Lula, né? A maioria dos erros não foram do Lula. Foram das nomeações posteriores. O Toffoli não foi nomeado pelo Lula, né? O Toffoli O Toffoli foi. Foi. Então, foi um erro. A Dilma foi Fux, Fachin, né? O Lula foi o algoz do mensalão, foi o Joaquim Barbosa. E o Alexandre de Moraes foi pelo Temer. Olha aí. Gilmar Mendes pelo Fernando Henrique. Foram os que mataram do peito muito desse processo. Aliás, ontem eu falava, né, conversava, olha, tudo bem, eu tinha muitas restrições do Alexandre de Moraes e ainda acho que mantém boa parte delas em relação a muitas coisas que ele fez no passado. Mas talvez, se não fosse ele no inquérito das fake news, a gente não teria segurado esse processo democrático e o Lula não teria vencido as eleições. A diferença foi muito pequena, e tem muito a ver com a coragem dele de impedir que o Estado fosse mais utilizado ainda para um grande golpe eleitoral. Né?
Eu concordo, mas eu preciso fazer uma observação. Veja, eu concordo que o Alexandre de Moraes foi corajoso e essencial para que o golpe não tivesse sido dado. Isso é fundamental. Mas a minha crítica institucional ao Supremo Tribunal Federal é que o Supremo cavou o abismo que fez com que o bolsonarismo subisse, com a prisão do Lula, com as distorções, com a decisão. Veja, a prisão do Lula não foi só a prisão do Lula, foi um desvio em relação à presunção de inocência. E vamos colocar que o último voto foi da Rosa Weber, que gerou a prisão do Lula. Então, veja, o seu som está... Foi a Carmen Lúcia, não? Não, o último voto foi da Rosa Weber. Tá? Mas a Carmen Lúcia também votou... Eu achei que ela era presidenta do Senado e deu o 6º voto, não foi, não? Não, porque o último voto, a Rosa Weber disse: eu sou contrária à prisão antes do trânsito em julgado, mas eu vou aqui pela colegialidade, né? Mas vamos contar que foram os votos de nomeados pelo PT. Mas é o seguinte, e aí, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal ficou sozinho. Ele cavou o caos, deixando o ataque da Lava Jato ao mundo político, porque caiu na esparrela de acreditar que cabia à magistratura a purificação da classe política. E, em razão disso, quando o radicalismo de direita subiu e o Supremo e os seus ministros passaram a ser atacados pessoalmente, ninguém mais defendia o Supremo. Passou o Supremo ter que fazer um inquérito para se autodefender. Então, realmente, o Alexandre de Moraes foi fundamental. Mas faço a crítica que é necessário, uma hora, conseguir voltarmos à plena normalidade, porque o Supremo, não é possível que o Supremo tenha que, sozinho, ainda hoje, manter a tutela do regime democrático sozinho, porque ainda está mantendo, não só no momento da eleição. Por que o Alexandre de Moraes até agora não declinou para a primeira instância o julgamento dos crimes antidemocráticos? Porque não se tem confiança na primeira instância e no Ministério Público ainda. E vou aqui fazer outro elogio ao Alexandre de Moraes por essa última decisão dele, que declarou a competência da Justiça Comum para julgamento dos crimes dos militares envolvidos nos atos golpistas. Fernando, parênteses. Com base, sabe no quê? No depoimento de uma fonte da Polícia Federal ligada ao GSI. Sabe que fonte é essa? A sua fonte. Da Fórum. Ou seja, a mudança de padrão, de patamar, porque as pessoas falam jornalismo, né? Vocês não fazem jornalismo. A mudança de padrão que isso estabelece, né? A partir de agora, se deve à denúncia feita por esse servidor público para a revista Fórum, para o jornalista Henrique Rodrigues, né? Que eu, assim, já falei isso, acho que mudou a forma como eles passaram a agir. O Heleno reagiu no dia seguinte no Twitter, desqualificando a Fórum, desqualificando o jornalista. O que é um elogio, né? Que foi um elogio, evidente, e que foi para a gente o sinal de que a gente está fazendo o jornalismo certo. Né? Mas e aí a fonte nos disse, eles mudaram a operação, estão com medo, começaram porque quem que estava entregando? Né? E nesse sábado foi publicado um texto meu e do Lênio exatamente indicando isso, né? Que a gente não conseguirá fazer a justiça do futuro olhando para o passado, 1985, da Argentina,
Nós não conseguiremos fazer justiça do futuro sem declarar a competência da justiça comum para julgar esses militares. Agora, lembrar você que o Alexandre de Moraes também, uma semana antes, votou favoravelmente à constitucionalidade, o que eu e Lênin somos contra, da alteração no governo Temer da competência para julgar crimes dolosos contra a vida de civis, feitos por militares. Então, você vê que ele, com uma mão, É lógico, agradou os militares nisso, que eu sou contra, acho que temos que julgar os crimes dolosos contra a vida de civil, tortura de civil, tem que ser competência da justiça comum. E, na outra mão, apontou que os crimes contra a ordem democrática têm que ser julgados pela justiça comum. Olha só, eu vou ler aqui alguns comentários por chat, agradecer, Décio Amadil, bom dia, gente, depositei no Pix, opa, muito obrigada, Décio. Gilberto Cruvinel, a Hildegard Angel afirma que o colar foi feito para desmanchar, ele é de mau gosto. Presente é caixa de bombom, diamante de 16 milhões é propina na veia. Obrigada, Gilberto. A Mônica Mello, doutor Fernando Fernandes, sou sua fã, com todo respeito, mesmo não sendo do direito, mas dentista. Abraços de Recife, olha só. O Fernando consegue traduzir o juridiquês aqui para a gente, né? Ele consegue aqui. A Fátima Nóbrega, tinha tanto diamante no relógio que quer ver as horas só com óculos escuros, segundo Hildegard. Claro que era para vender. A Mônica Mello, cadê Sérgio Moro e Dallagnol nesse caso? Aliás, o Sérgio Moro passou uma vergonha nesse final de semana com a charge do Caruso, não sei se vocês viram. Giovanni Grangeiro, eu vou pôr depois, a Mili Lacombe já chegou aqui, pedi para ela comentar, que eu vi que ela comentou lá na postagem do Moro. Giovanni Grangeiro, foram os Emirados, não a Arábia Saudita, que comprou a refinaria. Foi um fundo árabe, né, gente? Não sei se é só da Arábia, dos Emirados Árabes, né? Ali, tudo bem, meu amigo. Eu acho que é um pool ali, Até né? porque não é por nada, são ditaduras que se conversam, viagem em consonância. E com interesse comum e gestão comum daquela região toda, né? Exatamente. Olha só, temos mais o Gilberto Cruvinel. Doutor Fernando, se for comprovada a propina na venda das refinarias, pode-se cancelar as vendas todas? Pode. E o Vitor Sarno, nosso Olha, isso é embaixador, interessante, hein? Vale aí manchete para vale uma manchete para a redação aí. Vitor Sarno, tem a informação de que há um segundo presente que teria entrado no Brasil, exato, e que a Receita não detectou. Exatamente. Tem, então, por isso que, 151 viagens. Imagina. Veja, esse outro presente é preciso verificar tão simplesmente o seguinte: está catalogado pelo IFAM como parte do patrimônio do acervo presidencial? Se não, é um desvio, uma lesão ao patrimônio da União. Porque mesmo sendo privado o acervo presidencial, ele é de interesse público. Por isso que só pode ser vendido mediante a preferência da União. Uhum. Então, é um detalhe fundamental aí. Olha só, tem o Vitor Sarno, esse eu já li, e a Fátima Nóbrega. Lembram das denúncias da ex do Valdemar? Eles têm vários imóveis em nome de laranjas nos Estados Unidos. Olha, quem comprou 51 imóveis com dinheiro vivo, a gente, né, não... Eu estou brincando que a Vênus Abrapur diz, não é tudo primo. Eu falei nesse caso de Emirados Árabes e Arábia, Irã, tem outros países ali que têm outras posturas, outros também muitos são autocracias, mas não estão no mesmo bolo de negócios. No caso de Emirados e Arábia, os compromissos são muito grandes. Fernando, muito obrigada, viu? Queria te agradecer, vou ficar te enchendo, que é sempre muito bom recebê-lo aqui no Fórum 11h30. Obrigada, boa semana e até a próxima. Salve, salve, Fernando. Eu que agradeço, um grande abraço, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada. Até mais, tchau.